Sejam bem-vindos a este da Zona F1 Debrief de análise ao Grande Prémio de São Paulo com o apoio da Solverde.pt. Ora, São Paulo traz-nos mais um fim de semana perfeito de Lando Norris. Imagens da festa, 11ª vitória da carreira para Lando Norris, a 7ª esta temporada, mas sobretudo o reforçar da liderança. Lando Norris fez um fim de semana perfeito porque amelhou 33 pontos em todas as sessões, foi o líder, ou no final das sessões foi o líder, porque não nos esqueçamos, Oliver Berman até foi o mais rápido numa das sessões de qualificação, num Q2. João Moral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, bem-vindos meus amigos, tudo começou há um tempo atrás. Já não sei bem onde é que começou. Quero dizer, sei. Começou na Austrália. Na Ilha do Sol, lá está. Pois é. Podemos continuar com isto. Podemos. Isto vai correr bem. Tudo começou há um tempo atrás e a verdade é que Lando Norris deixou tudo o que tinha de mal para trás e está a olhar em frente. Está bem. Merece um Pulitzer? Ainda não. Pelo menos uma musiquinha, mas eu acho que depois em pós-produção faz isso. Ou tiro ao pé do chão, a começar. O Lando Norris que não vem de uma ilha do sol, vem de uma ilha da chuva. Mas sim, o tempo está a solarengo para ele. Volto onde deixámos isto ontem, quando saímos daqui. Ele está, a expressão em inglês é melhor do que em português, está na forma da vida dele, não é? Está no momento de forma da vida dele e não lhe podia ter acalhado a melhor altura. Isto há 2-3 anos não lhe dava grande coisa, dava-lhe umas corridas espetaculares, talvez chegasse ali um pódio, não sei. Agora precisa disso e, portanto, fez tudo bem feito este fim de semana. Não ganhou com a mesma margem imperial com que ganhou no México. Teve, ele disse isso, mais dificuldades, mas mais a mais vem lá uma corrida que é capaz de lhe quebrar um bocadinho o ritmo, não é? Não há um grande prémio que se tenha dado bem o ano passado, nem ele nem a equipa, portanto capitalizar tudo quanto pode, sempre que o carro for melhor. Foi o que fez ontem. E sabes que isso deu a motivo de troca de palavras com um jornalista na conferência de imprensa pós-corrida, em que o Lando Norris dizia não acho que sejamos os favoritos para Las Vegas, e o jornalista, como não vou dizer a desvalorizar, dá-me a ideia que era um jornalista brasileiro, mas a dizer ao Lando Norris, está bem, mas vocês dizem sempre isso e depois chegam aos circuitos e a verdade é que vencem. E venceu bem, mas o próprio Lando Norris também ficou nesse ponto que é, não tive tanta margem de diferença e por isso não foi uma vitória tão confortável esta semana, domingo, em São Paulo. Sábado. No sábado também, mas não foi uma vitória tão confortável quanto aquela que ele conquistou na Cidade do México. Sim, não foi, mas nem todas as vitórias têm que ser hiper mega confortáveis como foi a do México. Tem é que valer 25 pontos. Exatamente, e valem, a não ser que haja as situações em que só se cumpre menos 75% ou menos 50%, enfim. Não, foi um fim de semana perfeito, como já foi várias vezes dito, por parte de Lando Norris, pôs pontos todos. Agora, houve gestão também por parte de Lando Norris, porque é um circuito, ok, no México também houve a gestão, porque é um circuito também difícil, mas aqui o erro pode-se pagar mais caro do que no México. E ele teve essa gestão, era uma corrida com mais pit stops, houve safety cars no início, portanto também não ajudou a aumentar essa vantagem. E depois também tinha que se defender de estratégias que podiam vir atrás. Mas lá está,
cruza a bandeira, são 25 pontos, por uma milésima seriam 25 pontos na mesma, e para ele isso é o mais importante. A dúvida era mesmo o McLaren no carro mais rápido na corrida ou era o Red Bull Max Verstappen? Nunca saberemos. Se olharmos para os tempos por volta e fizermos uma média, tirando as voltas atrás do safety car ou as voltas de virtual safety car e as voltas de entrada e saída das boxes, o carro do Max Verstappen, somando isso tudo, é mais rápido, é 4 décimas mais rápido por volta. Obviamente que isto é uma conta que depois não tem a extrapolação para o resultado final. Mas fica-nos essa dúvida, se o Max tivesse saído ali da primeira linha ou da segunda linha, teria podido discutir mais a vitória com o Lando Norris, que discutiu, acabou até por ficar em terceiro lugar. Já iremos ao caso de Max Verstappen. Agora, há uma coisa que nós não podemos deixar de dizer sobre o Lando Norris. Ele, nesta execução perto da perfeição, com um carro menos dominador que o México, verdade, não cometeu um único erro. Ao longo de todo o fim de semana, fez aquilo que tinha de ser feito, estudou bem a estratégia da corrida com a equipa, impôs a sua vontade à equipa em termos de escolha de pneus, quando parar, como gerir o ritmo, e isso é sinónimo de um piloto que parece tranquilo na sua pele e que deixou de estar obrigado a ganhar. Agora basta-lhe ser segundo até ao final do ano e será campeão do mundo. Isto basta ser segundo, é tudo muito relativo, verdade, mas dá-lhe um conforto que ele nunca tinha tido este ano e, sobretudo, que parecia difícil que viesse a ter depois daquilo que aconteceu em Zandvoort, onde estava 34 pontos atrás do Piastri. Agora tem 24 de vantagem. E isso diz tudo do que tem sido após a pausa de verão, ou se quiserem após Zandvoort, o caminho percorrido por Lando Norris, mesmo com alguns pontos menos bons. Monza poderá ser um deles, mais ainda Baku não tendo aproveitado aquilo que poderia ter aproveitado do acidente do Oscar Piastri logo no início da corrida, mas a partir daí tem sido de uma regularidade, mais ainda, tem sido de uma até estrelinha de campeão. Isso é fundamental nestas coisas. E tem sabido usar todas as armas. Basta pensarmos se o Piastri não tem tido 2 penalizações, a de Silverstone e a de domingo em São Paulo, estaria não a 24 pontos, mas a 2 pontos do Lando Norris. Porque em Silverstone, tudo indica que seria primeiro e o Norris cairia para segundo, ou seja, a diferença seriam 14 pontos, e aqui tudo indica que o Piastri seria segundo no final da corrida em condições normais, também não temos certezas, e não quinto, ou seja, seriam mais 8. Portanto, o Lando Norris tem sabido aproveitar quase tudo. Eu continuo a dizer, só em Baku é que ele não aproveitou aquilo que o Piastri lhe ofereceu. Duas só notas em relação ao que disseste, que foi Verstappen, de facto, na média por volta foi mais rápido, mas não podemos esquecer que fez mais um pit stop, portanto usou mais um jogo de pneus, e todos os jogos de pneus foram jogos novos. E se vamos pôr pilotos a fazer qualificação com o jogo de pneus usados, nunca na vida vão fazer perto sequer de conseguir uma pole position, não sei que seja um carro hiper mega superior. Em relação ao segundo ponto, já me esqueci o que é que ia dizer. Já recuperas. Já recupero, exatamente. Já recuperas. Foi um fim de semana que foi, no campo da McLaren, foi perfeito, diria eu. Perfeito para dar menos dores de cabeça a Andrea Stella e a Zac Brown, que andam ali a gerir com pinças o ambiente e as decisões no muro das boxes e também na zona das estratégias. Mas foi um fim de semana sobretudo mais perfeito porque Lando Norris conquistou 33 pontos, Oscar Piastri apenas 10. E foram mais 23 ganhos. E agora a diferença está nos 24 pontos ganhos, ou nos 24 pontos de diferença, em detrimento dos antigos 1 ponto, ou do antigo ponto que os separava. Vamos às declarações dos dois no final desse grande prémio e o paralelismo entre os dois pilotos da Papaya. It was a great race. I mean, it was well managed, well executed, good starts, pit stops, decent strategy. It's been a good weekend once again, you know, so very happy. I was just very happy. I think I was pushing. It was still not an easy race. Like I had to manage the tyres a lot, and the pace was great. Clearly, I think it wasn't the easiest a race in terms of managing tyres, and I think we're missing out a little bit to Max, for instance, who was very fast. But otherwise, just a perfect weekend in terms of every session, every quali, every race. Just what I need to do. Got a really good safety car restart and went to the inside. I put myself up the inside pretty comfortably, and
yeah, I mean, there was obviously a bit of a lock-up, but I couldn't go any further left than I already was. So, you know, I can't really just disappear. So, yeah. Then after that, not sure we made the right calls either. So, tough afternoon. Uma tarde difícil, um fim de semana difícil. E se calhar, para fecharmos aqui o tema McLaren, porque não dizer, mais um fim de semana em que Oscar Piastri pode ter, e neste acho que com muita, não vou dizer certeza, entregado esta possibilidade ao Lando Norris de ser campeão. Ele nunca vai desistir, não é? É um atleta, é um competidor e as qualidades que lhe reconhecemos vão levá-lo a lutar até o último momento. Quer dizer, faz-me lembrar um bocadinho o Rosberg em 2014, em Abu Dhabi, quando o motor estava a dar alma ao criador, e ele pede à equipa: não me façam desistir, eu quero continuar. Nunca se sabe. E é verdade, eles são assim, são feitos dessa massa. Eles estão a apontar aqui para a frente, para quem não está a ver. Isso é que é ser um atleta, isso é que é ser um competidor. Agora, a linguagem corporal dele fala um bocadinho por ele, não é? Ou seja, já não é só o facto de não ter o sorriso aberto que tinha quando estava à frente por 30 pontos, obviamente, ninguém está à espera disso. Não é bem o discurso é sempre igual. Não, certo, calmo, e a expressão física, facial, o Piastri terá muitas qualidades na vida, ser uma pessoa transparente, emotiva, galvanizadora. Nunca será um bom ator. Não é. Mas a linguagem corporal dele já fala por ele, não é? Ele é sobretudo um rapaz inteligente e sabe que a probabilidade é cada vez mais uma luz longínqua no fundo do túnel. E portanto, se calhar, e dizia isso ao João ontem, alguns durante o dia, fora da cabine e fora da emissão, aquilo que me começa a preocupar no bom sentido, a fazer pensar é como é que o Oscar Piastri vai recuperar disto para 2026, não é? 2025, ele esteve como principal candidato ao título grande parte do ano. Ele foi o principal candidato ao título até há um mês. Vai liderar mais grandes prémios do Campeonato do Mundo que qualquer outro piloto. E portanto, se perder o campeonato, como é provável que venha a acontecer, é possível que venha a acontecer, vai ter que recuperar para 2026, vai ter que fazer um reset mental completo, vai ter que voltar a encontrar a alegria que tinha no início do ano e nesses grandes prémios todos em que estava à frente. E, enfim, ele não pode começar a concentrar-se nisso já, obviamente, tem um campeonato para perder ou para ganhar, entretanto, mas tem que fazer esse trabalho de encontrar o fundo do poço para voltar a subir. E, mentalmente, eu não acho que ele já tenha chegado a esse fundo ainda. Quando a taça for entregue, desculpem com este calmo já, ao Lando Norris, aí é que lhe vai doer, não é? Essa é a parte que vai custar-lhe, o carro igual ao dele. Já lhe custou ir para as celebrações da vitória aqui no Brasil. Sim. Viu-se. E vamos lá ver, nesta altura nós podemos fazer uma analogia com o segundo carro da Red Bull. Em determinada altura, no percurso do segundo carro da Red Bull, desde que o Max Verstappen é o piloto predominante na equipa. O que o Piastri tem feito desde a vitória de Zandvoort é ser o segundo carro da McLaren. Essa foi forte. Nunca ninguém tinha insultado o Piastri. Mas é o que da tem Red sido. Bull é assim uma coisa. É o que tem sido nesta altura. Com menos diferença, apesar de tudo. Mas repara, para eles se descontarmos os 25 pontos da vitória em Zandvoort, eles ao todo somou 82 desde a pausa de verão, fica com muito poucos pontos. Fala em ritmo, ou seja, a diferença não é tão Verdade. abismal como... Sim, mas em termos de resultados finais, ele tem sido uma espécie de segundo piloto da Red Bull na McLaren. E precisa dar a volta por cima. Eu acho que estes 3 últimos grandes prémios, para além de continuar na luta pelo título, porque ele continua, obviamente, na luta pelo título, e tem uma certeza, não vai perder o campeonato já na próxima corrida, independentemente do resultado. Deixará, quanto muito, para o Qatar, ou se calhar até para Abu Dhabi. Ele precisa de bons resultados nas 3 últimas corridas para galvanizar aquilo que será 2026. E não sei se o mindset do Piastri, nesta altura, lhe permitirá fazer isso, porque ele tem tido todos os azares, tem estado envolvido em todas as situações, já bateu 2 vezes. Não é normal. Não é o Piastri que nós conhecemos. É verdade. E o que é engraçado é que durante este ano houve ali alturas em que as coisas sorriam, mesmo quando podiam correr mal. Estava com a tal estrelinha de campeão. A coisa, sei lá, o Canadá, quando o Norris lhe bate, aquilo podia ter acabado muito mal para os dois. E o Piastri acaba a fazer um 4º lugar. Não faz um pódio, mas faz um conjunto de pontos assinalável, considerando sobretudo que o companheiro de equipa desistiu. Por culpa do Norris só, ou responsabilidade do Norris. O Piastri nem sequer ainda teve aquele problema mecânico que o Norris já teve. Certo, mas ele teve essa estrelinha ao longo do ano e de repente parece que, para além da falta de ritmo, para além da parte que está claramente a acontecer ao piloto, hoje em dia já é uma crise de confiança mesmo, acredito eu, quer dizer, é impossível não ser ao fim deste tempo. E até pode todo. Nem ter nada a ver com a Fórmula 1. Sim, certo. Os pilotos, e nós muitas vezes olhamos, é Fórmula 1, mas há uma vida para lá da Fórmula 1 e pode haver fatores externos que estejam a incomodar de certa forma. Muitas vezes o sangue é o mesmo. Podemos ter vidas muito diferentes, mas quer dizer, nós somos feitos do mesmo carbono. A verdade é que 1/4 lugar e 3 quintos
não é o que se espera todo. de um McLaren e do Oscar Piastri para mais. Do candidato ao título. Eu não tinha margem suficiente para esta queda de um abismo, que foi num abismo em que ele caiu. Portanto, sim, ele, mais uma vez, recomendava que ele visse o fim da temporada de 2015, que é quando o Rosberg começa, depois de perder o Campeonato do Mundo em Austin e daquela cena famosa do boné, atira o boné para cima e atira o boné para baixo, começa a ganhar corridas aí e leva essa energia... Começou a ganhar o Campeonato de 2016. Isso, ele leva essa energia para 2016 e ganha uma série de corridas que depois lhe foram altamente úteis para ganhar o campeonato no fim do ano. E ele tem que pôr os olhos nisso, porque é isso que ele tem que fazer. Quer para este campeonato, se é que tem alguma esperança, quer sobretudo para o próximo. Deixa-me só também defender um bocadinho, já que estamos aqui. Não é a martirizar Oscar Piastri, mas defender de certa forma, porque ele foi penalizado em 10 segundos, sem a penalização. Aliás, depois desse incidente, ele estava em segundo e não sabe o que é que poderia acontecer depois desse incidente. Poderia pressionar muito mais Lando Norris, porque Lando Norris também não tinha o melhor ritmo, um ritmo estonteante, melhor que o de Piastri, é verdade, mas de Piastri Com depois... os macios, o ritmo de Lando Norris não foi extraordinário, há que dizê-lo. Sim. Portanto, há que ter isso em consideração. E defender também de certa forma, porque aquela penalização, apesar de as regras terem sido aplicadas e bem aplicadas como estão escritas, na minha opinião, e olhando para as corridas como eu costumo ver, não foi a penalização mais justa. O Leclerc disse o mesmo, olhando para aquilo, se calhar dividido entre o Oscar e o Antonelli, porque Antonelli de facto empurra e força para fora de pista, digamos assim, Oscar Piastri, mas parece que isso só funciona quando é para fora de pista no lado exterior, é que os stewards veem como forçar o piloto fora de pista, não para o interior. Mas pronto, é a minha defesa em honra do Oscar Piastri, e eu acho que se isso não tivesse acontecido, se essa penalização não tivesse acontecido, a corrida podia ser diferente, teria perdido eventualmente só 7 pontos e não os 10, perdeu 15 perdeu. Seria diferente e dependia só dele mesmo. Sim, ainda que não haja certezas que ele teria sido segundo. Teoricamente, sim, o ritmo do McLaren não era, do McLaren do Piastri não era igual, nem pouco mais ou menos, ao Antonelli, ao Max Verstappen e até ao Lando Norris, mas naquela fase, sobretudo depois da penalização, o Oscar Piastri sabia que o melhor que podia conseguir era chegar ao George Russell e tentar a ultrapassagem ao George Russell, e foi isso que ele fez. E não conseguiu. Eu nem sei se o carro não terá ficado ligeiramente tocado. A equipa não fala sobre isso. Mas... A equipa fala muito pouco e o pouco fala também, enfim. Eu gosto muito do André Stella, gosto mesmo, mas de vez em quando ele podia ser empregado do John Elkann, que era uma coisa de cada vez. Ou que estavas a dizer, cada vez que dizes defender o Oscar Piastri, eu sinto que estava a atacá-lo e não estava. Não. Estávamos a falar de um lado, eu estava a falar do lá outro. o rage bait todo, não estava. Quando tiver que atacar o Oscar Piastri, ataca sem problema nenhum, mas não de todo. Em relação à penalização, falámos dela ontem, só para perceber se 24 horas mudaram alguma coisa na nossa forma de ver as coisas. Zero. Falavas ontem, quando estavas a ler a decisão dos comissários, tenho aqui o jurista ao meu lado. Pouco importa ser jurista ou ser apertador de tornos ou padeiro, é indiferente para esse efeito. Dito isto, acho que os comissários de pista fizeram, esta vez, mais uma vez, uma coisa que têm feito muito. Primeiro, desconsideram a possibilidade da existência de uma coisa chamada incidente de corrida. Só pode haver incidentes de corrida na primeira volta. Voltamos ao México. Toda a gente faz menos... Nas primeiras curvas, até da menos primeira 500 volta. metros de pista, mas não interessa, é a primeira volta, vale tudo. A partir da segunda volta já não vale nada e, portanto, passam do 8 ao 80. Ou seja, as diretivas, e eu acentuo a palavra diretiva, as palavras têm um significado e diretiva é a palavra certa. Não é uma norma, não é uma regra, não é uma lei, é uma diretiva. Uma diretiva é um aconselhamento de comportamento. E há um poder discricionário. Mas certo, é um poder discricionário, mas isso vem da interpretação de qualquer coisa que tu leias e decidas aplicar. A discricionalidade está na própria leitura, na subjetividade da leitura. Agora, é uma diretiva, não é uma regra. Não há o Código Desportivo, não diz lá no artigo 53, parágrafo 2, que eles têm que fazer isto sob pena de... Não, é uma diretiva. É uma diretiva, para mais, definida pelos próprios pilotos. Portanto, desculpem lá o palavreado, estúpido, mas é fim de dia e eu estou a precisar de dar vazão a isto. Há uma autovinculação dos pilotos àquilo, o que implica uma dose de bom senso e de pilotos a decidirem. Eu sei, eles estavam lá, os dois, no colégio de comissários, mas essa é uma outra conversa que ainda me preocupa mais. E eles leem aquilo e aplicam ipsis verbis o que está escrito. Não há nenhuma margem, até numa lei mais simples do mundo, há margem de discricionalidade na aplicação. A norma pode dizer a coisa mais simples. São proibidas mesas brancas. Mesmo isto vai-te obrigar a perceber o que é uma mesa, se é branco, se é branco madrepérola, se é não sei o que mais. A norma não diz nada disso. A norma está escrita de uma forma naturalmente mais difusa. É uma norma que decorre, volto a dizer, de uma definição dos pilotos. E a aplicação que eles fazem é branco ou preto. É isto, há uma linha reta no meio e ou estás de um lado ou estás do outro. Nenhuma norma pode ser assim. Mas aplicada. Nem sempre fazem isso. Eu sei disso, mas é pior do que isso. É que eles não querem acreditar que há incidentes de corrida. Exato. E com isto, volto e temos falado sobre isso muitas vezes ao longo de anos,
vão acabar com as ultrapassagens na Fórmula 1. Ou seja, abres asa, tens DRS, tens um diferencial de 15 km/h para o carro da frente e tens Vão uma reta acabar com as suficientemente longa. ultrapassagens Está feito. naturais, não é? Eu gostava que Aquelas aqueles dois nós pilotos que gostamos. estavam no colégio de comissários, um deles fala português, e apoiei-o muito tempo. Não Falam os apoio o outro. dois. Fala os dois, porque o outro o Bernaldo e o dois. Não me lembrava que era o Bernaldi. Os dois falam português, com o Pedro Lamy já falei, e apoiei muitos anos, mas gostava de perguntar isto: quem era o piloto que naquelas circunstâncias não punha lá o carro? Era só isso que eu queria saber. Porque eu não sou piloto, nunca fui. Fiz corridas de karts muitas vezes com muitos amigos meus e já fiz cavalidades tremendas. Mas eu gostava de perceber quem é que no seu perfeito juízo não punha ali aquele carro com aquele diferencial de velocidade. E esse diferencial é interessante, o Peter Windsor explica isso, era grande antes do safety car arrancar e maior ainda depois do safety car arrancar, porque o Antonelli estava em terceira quando todos os outros estavam em segunda e portanto o binário era muito maior e portanto a diferença de velocidade do Piastri para o Antonelli era de 9 km/h antes de começarem a acelerar e era de 7 ou 8 km/h quando começam a acelerar. Quando lá chegam, necessariamente esta velocidade Por multiplicou-se. muito que seja a aceleração de Fórmula 1 rápida, Pouco importa, é muito maior. Quem é que não punha ali o carro? Essa para mim seria o primeiro fator de análise. É normal que ele ponha ali o carro ou é um desespero completo em que ele vem de anteontem e atira o carro para logo se vê e agora conta com a boa vontade do outro? Todo, acho que aquilo é bem Para quem não sensato. percebe de corridas e vê o bloquear da roda, pode pensar isso. Mas não é isso que está em questão. Mesmo quem não percebe de corridas, vê o mas a bloquear da roda defesa tem do que perceber clube- quando é que ele mas começa a bloquear a defesa da roda. E a penalização roda só é feita começa a com o bloquear de bloquear. rodas, que é a Certo. parte mais... Mas eles percebem de na corridas minha mais do opinião, que mais eu. errada. A roda começa a bloquear quando ele percebe que vai deixar, que já não tem espaço e que não tem mesmo espaço para fazer mais nada. Ou seja, há pessoas que criticam e dizem, "Então, mas ele podia ter travado e deixava o outro fazer a curva." Mas é o travar que ele bloqueia a roda. Exato. E pior, o travar da roda não significa, como acontece muitas vezes, perder a direção do carro e seguir em frente empurrando o outro. Isso não acontece. Portanto, e isso também está escrito na decisão dos está. comissários. Ele perdeu o controle do carro. Aonde? Nunca perdeu Onde é que ele perdeu o do carro. controle do carro? Desculpem, essa parte é que eu não consigo perceber. Não estou com isto a dizer que é a maior injustiça do mundo. Não é. Já vi penalizações semelhantes, já vi piores. Acho que é um incidente de corrida. É só isto, não é mais nada. Sim. E o Leclerc diz isso muito bem. É um incidente de corrida. O Leclerc é uma vítima inocente disto tudo. Não tem responsabilidade nenhuma e acaba por estragar a corrida dele. Acaba por Um ser o bocadinho a nossa. principal prejudicado. Isso. Agora, Eu acho que é isso que leva à penalização, o que está completamente mas tu errado. não julgas a penalização, nunca julgas uma penalização pelo Eu sei que não, mas pela eu consequência. acho que Mas foi tens isso de que levou à Tem sido penalização. feito muitas não podes vezes. fazer isso. Eu sei. Tem sido feito muitas Não está vezes. nem de longe nem de perto ao nível da penalização do Alonso na Austrália o ano passado, creio. Foi o ano passado. Sim. Que o Russell se assustou porque viu qualquer coisa a passar-lhe à frente do capacete e pumba, 20 segundos para o Alonso. Não, aliás, durante um ano eu dizia que qualquer coisa que acontecesse em pista, 20 segundos para o Alonso. Já deixei de dizer porque o Alonso já tem 20 segundos no carro, não precisa de penalizações. Acho tonta a penalização, é só isso. Não tem que se encontrar nem sempre há um responsável por uma coisa que acontece. O responsável ali são os dois. E como são crescidinhos e sabem o que estão a fazer, é que isto até menoriza os pilotos. Isto dá assim uma Eu ia ideia exatamente por aí. de irresponsabilidade. E ao mesmo não tempo são. dizer que aquilo que é uma norma, por vezes é aplicada de forma diferente. Isso aconteceu no Grande Prémio de São Paulo, quando o Lewis Hamilton foi penalizado com uma reprimenda só por causa da introdução das duplas bandeiras amarelas. O que diz, Na qualificação o que sprint. diz digamos, a normativa é que o piloto, numa situação dessas, porque é um caso de segurança, é uma falha grave em termos de segurança, tem de levar 10 lugares na grelha de partida. E na decisão do Colégio de Comissários está que ele não leva porque há circunstâncias atenuantes e que a regra diz que são só 5 lugares. Não há. Isso não existe. Portanto, lá está, outra vez, uma espécie de poder discricionário, ou erro, aqui podemos interpretar das duas maneiras, que leva a que tudo isto não tem que ser by the book. Não deve ser by the book, ainda que depois possa levar àquela sempre célebre questão de os colégios são diferentes, as interpretações são diferentes, devia haver um colégio sempre. Neste caso, acho que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma interpretação menos correta do incidente de corrida e uma penalização com o qual eu também não concordo. Acho que é um incidente de corrida. E se estivesse aqui connosco o Nuno Pinto, dir-nos-ia o mesmo, que é, também ele não concorda, por razões que só ele diz em respeito, não consegue estar aqui connosco, com muita pena nossa, nesta análise ao Grande Prémio, mas pediu-nos que fizéssemos também referência a este dado, que é, e ele terá tempo para explicar também o porquê de não concordar, mas eu acho que é visível e é clara a visão de todos nós em termos desta penalização. Já o Stella tem outra opinião. O Stella tem outra Ele opinião. não tem outra opinião. Ele é frouxo na forma como defende o Piastri. Ele não defende que de todo, na minha opinião. Ele diz que não concorda, mas que aceita. Eu li, quando aceita- a ideia não é minha. Alguém escreveu isto, não sei quem foi, peço desculpa se eu conheço o autor, li tanta coisa entre ontem e hoje, já não sei quem foi. Saudades Warner,
que ia para estas coisas, com fotografias, com áudios, olha com a telemetria que o Peter e com o Windsor Jonathan tem. Whitley. E com o Tudo. Jonathan Whitley. O Jonathan Whitley, mas o Stella podia buscá-lo à Sauber só para esta coisa. Se o Peter Windsor se deu ao trabalho de ir buscar, eu cito, porque gosto de citar fontes, esta telemetria com a diferença de velocidade, com a diferença de mudança em que eles vão, a McLaren não podia ter feito este trabalho. O Peter Windsor não trabalha para a McLaren, acho que nunca trabalhou na realidade. Não, para Não, o Williams o Williams sim, trabalhou muito durante tempo. Mas, quer dizer, essa parte é que eu achei. Olha, vou voltar ao. É que, quer dizer, e o Stella que durante o ano foi muitas vezes acusado de ser o maior defensor do Piastri, ao contrário do Zac Brown, que era o maior defensor do Norris. Continua a não comer essas teorias, desculpem a expressão. Mas quer dizer, bolas, um bocadinho mais de vigor na defesa dos seus, não lhe ficava mal. Eu consigo perceber o que ele diz, eu também aceito a decisão. Facilita-lhe o trabalho. Não me parece que ele seja, por acaso, olha, eu aprecio e não, porque precisamente não acho que seja esse tipo de pessoas. Acho que é um gestor inteligente, muito emocional, no bom sentido, de cativar as pessoas, de as levar calma e paulatinamente ao lugar, sem necessidade daquela italiano gestão muito do pau british. e da cenoura, que é aquela coisa típica, depois a cenoura... Mas depois assim do não pau. será mais fácil de gerir todas as situações futuras? Não, eventualmente? porque essa pessoa que gera bem como ele gera, emocionalmente, e levando as pessoas, tem que ter na cabeça dele as linhas muito bem traçadas. Para os outros que ele gera, ele tem que ser compreensivo e empático, mas as linhas têm que estar muito bem traçadas. E esta é uma linha que ele não devia deixar de... Volta ao mesmo. Eu compreendo, ou seja, eu consigo aceitar a decisão, quer dizer, não vale a pena estarmos nessa discussão futebolística. A decisão está dada. Não... Quantas vezes é que foram... Não, mas eu falo quando receberam a informação Certo. da penalização, Claro. tentar de tudo para retirá-la. E isso eu disse na altura da emissão, o engenheiro de pista do Piastri pede-lhe uma descrição relativamente pormenorizada daquilo que aconteceu. E diz-lhe, repete lá o que me disseste. Portanto, eles estavam a tirar notas. Mas quer dizer, depois agarra nisso tudo e faz o trabalho dele nas boxes. O rapaz está ocupado a conduzir, não pode fazer tudo. Não querem também pô-lo em direto a falar com os Há uma comissários. coisa que não temos a certeza, se a McLaren ainda vai protestar dessa penalização. Quantas vezes é que que mais dá? estas penalizações... Tá bem, mas- Normalmente, aconteceu com o Sainz, não foi? E o que é que deu? Não É deu isso. nada porque não era isso, possível é que reverter. se eles penalizam pela consequência do acidente, muito menos vão reverter a penalização pela possível consequência dessa Exatamente. reversão. Portanto, nem vale a pena ir É por que aí, certo? de repente estamos a adulterar aquela que foi a classificação final e que claro. entretanto, já Não, foi- isso é impossível fazer. Não Exato, podes, não podes. Não consegues repente- fazer. de Há uma repente pessoa, estaríamos há a uma pessoa que está adulterar. disposta a ajudar o Piastri nisso. É o Filipe Massa. É que de repente íamos estar a adulterar uma classificação de uma corrida, uma classificação que já foi homologada, que já foi publicada, e isso, como sabemos, não é possível. Possível sim é estarmos atentos a esta batalha e a esta luta, porque há dois que continuam nesta equação, Max Verstappen e o próprio Oscar Piastri, e não querem fazer a vida nada fácil ao Lando Norris já em Las Vegas. Para já, vamos ao lugar intermédio do pódio. Kimi Antonelli, foi um fim de semana de grande do menino. Foi um fim de semana de grande. Tenho que, de certa forma, agradecer um bocadinho ao Leclerc que lhe deu ali uma ajuda para se manter em pista na curva 1, depois deste tal incidente que tivemos a discutir até agora. Mas, obviamente, não vou tirar valor às excelentes corridas que fez, não só o Grande Prémio, mas também a sprint no sábado, em que pressionou e muito a Lando Norris, talvez mais uma volta e podia ter uma melhor chance para atacar o piloto britânico, mas um Grande Prémio sólido, com um ritmo bastante bom, e num final de prova, a defender-se do campeão do mundo, com unhas e dentes, não cometeu nenhum erro, travou onde tinha de travar para sair bem e proteger-se, especialmente na longa reta até a travagem para a curva 1, e não deu a mínima hipótese a Max Verstappen de conseguir o segundo lugar e, no fundo, somar mais 3 pontos na luta pelo título, e fez o melhor resultado da carreira. Portanto, acho que não há nada a apontar, qualificações exímias por parte dele, e uma corrida fantástica. E voltámos a ter uma bandeira italiana num pódio de Fórmula 1, já não acontecia desde 2006 no Grande Prémio do Japão. Não. Desde o Canadá. Desde o Canadá, Desde... fez terceiro. não, desculpa, no segundo lugar, a bandeira no segundo lugar, sim. Onde o Jarno Trulli também tinha sido segundo nos treinos, na qualificação, e depois foi segundo na corrida com o Toyota. Há dois destaques na corrida do Kimi Antonelli. A primeira parte dele não é particularmente regular. Se nós olharmos para as voltas, ele não conseguiu ser regular com o primeiro jogo de pneus e fez exatamente o oposto na última parte da corrida. Após a paragem na volta número 47, ele faz todas as voltas ali em 6 décimas, mesmo quando se está a defender do Max Verstappen. Ele defende-se do Max Verstappen atacando, mantendo o mesmo ritmo e gerindo muito bem a parte da energia do motor Mercedes. Foi exemplar nessas últimas voltas, não tinha sido tão eficaz nas primeiras, mas de facto o final da corrida dá-lhe com todo o mérito um excelente segundo lugar num fim de semana. Se o Lando Norris esteve perto da perfeição, o Kimi Antonelli também não andou longe dessa perfeição.
Era o que dizia ontem no fim da corrida. Chegou, disse que chegou, apresentou-se, já se tinha apresentado, obviamente, talento não lhe falta, rapidez não lhe falta, tem-lhe faltado constância. Agora fazem-se estatísticas, a parte boa da tecnologia, que antigamente a estatística era uma coisa que obedecia a umas contas que alguém fazia e depois publicava em papel. Temos aqui um representante dessa geração. Hoje em dia toda a gente faz estatística por tudo. Melhor média de pontos nas últimas 6 corridas. Tu perguntas porquê? Eu pergunto sempre, porquê nas últimas 6? Não interessa, nas últimas 6. Melhor média de pole position nas últimas 4 corridas e meia. Então sempre... Eu gostava de ver a estatística de melhor pontuação nas corridas fora da Europa. E perceber em que lugar desse campeonato, Podemos agora fazer. estou a fazer o gesto Queres das fazer? aspas, não quero que alguém faça por mim, eu já estou velho, mas se alguém puder fazer, pontuação nas corridas só fora da Europa. E o Antonelli estava lá para cima, não tenhas dúvida disso. O homem tem ali, essa parte ele tem que resolver para o ano, aquela parte Vamos fazer de maneira diferente. da pressão europeia. Pontuação nos grandes prémios que foram realizados em pistas que ele não conhecia. Isso, pronto. Mas não é resposta, porque não está provado, só ele poderá responder, Claro. mas há se calhar uma Lógica possibilidade, para isso. Sim. que foi Toto Wolff, depois da pole sprint em Miami, disse, esperem até ele chegar às pistas que conhece. Depois veio a Europa, no fundo. E ele é do contra, está certo, é isso que estás a dizer. Não é Portanto, do se o chefe- contra, se não o é do chefe contra. disse, eu sei, eu percebi, estou a brincar, Henrique, estou a brincar, eu percebi. mas Sim. lá está, não diz que foi isso que aconteceu. Não, mas é possível que a pressão tenha condicionado. Faz um fim de semana O extraordinário. Antonelli tem um defensor logo após o final da corrida chamado Max Verstappen. Sim, sem dúvida, sim. Que lhe diz, Sim, dá-lhe- eu no início da carreira também errei muitas vezes e aprendi com esses erros, e aquilo que eu estou a ver no Kimi é exatamente isso. Os erros é uma fase de aprendizagem que o poderão levar longe, vamos acreditar. Mas se elogia-lhe calhar o aos talento e a títulos mundiais. rapidez, Sim, sim, sem dúvida. sim. E ele, enfim, só para culminar, aquilo que tu estavas a dizer sobre a penalização do Piastri não é em detrimento do Antonelli. Antonelli faz, ainda que eu acho que ele tenha alguma responsabilidade naquela primeira curva, mas a responsabilidade, mais uma vez, não penalizável. Ele faz um fim de semana extraordinário, é ótimo ver o miúdo nestas condições e disse isso ontem no fim da corrida, digo outra vez, a melhor medida do talento do Antonelli e do sucesso dele este fim de semana era a cara do George Russell no fim da corrida. Sim. Ou do fim de semana todo? Sim, mas no fim da corrida, naquela entrevista no Media Pen, aquele sorriso aberto, aquela bonomia playboyesca, porque é um rapaz bem parecido e jovem e rico e tudo mais. O Britney Skokie Isso. não estava ali. Not so Não much, estava. para E as falar no comunicações de nível. rádio, o carro nunca estava bem. Não Não estava sei. bem porque tinha o companheiro de equipa à frente. Não sei médios, ainda, na certo, segunda não foi só teve isso. Ele também 53. falámos disso na emissão, porque a rádio diz isso, ele tem ali um problema nos travões, ele tem que estar a verificar a temperatura dos travões. Eu só não percebo se isso é um problema que aparece ou se é também aí mérito do Antonelli ter tratado melhor os travões dele e ter dado... Ele também andou mais tempo em ar limpo, mas pode ter tratado melhor os travões. E no fim da corrida, com a pressão toda do Verstappen atrás, problema zero, aguentou até os pneus do Verstappen começarem a ir à vida, e nós vimos isso, vocês disseram isso durante a emissão, que o Verstappen à saída da 12 tem ali 2 ou 3 tweets, porque os pneus já se tinham ido Na embora, última volta. e na penúltima já tinha feito a mesma coisa. Eu acho que tu disseste isso na penúltima volta e na última volta. Ele tem Porque ali o dois tweets. Verstappen também já tinha andado atrás do E os pneus George tinham sido Russell. embora. E ele teve essa cabeça, deixa os pneus irem-se embora e aguenta, como tu dizias, naquele ritmo, naquela décima constante. Prova O Russell fez extraordinária. exatamente o mesmo face ao Piastri. O que deixa entender que os Mercedes, com menos combustível, com a temperatura outra vez a baixar, a temperatura esteve mais baixa durante a corrida em termos de asfalto e até a temperatura ambiente do que tinha estado na qualificação e na grande maioria do fim de semana. E no final da corrida parecia que os Mercedes respiravam melhor com menos peso e o George Russell faz exatamente o mesmo. A regularidade, mesmo com os problemas de travões, foi aquilo que lhe permitiu, atacando, defender-se do Oscar Piastri e da possibilidade do Oscar Piastri chegar à 4ª posição. Portanto, há ali uma analogia nisso. E também no início da corrida o George Russell foi igualmente irregular. Penso que teve mesmo a ver com uma questão de comportamento do W16 e a verdade é que, feitas as contas, o Antonelli fez um fim de semana melhor que o George Russell. Ponto. Norris E atenção, está a 24 pontos do Lewis Hamilton no Campeonato do Mundo. E já vamos falar daquilo que é o ambiente tenso, quente na Ferrari. Para já, fazer referência a que quer Norris, quer Kimi Antonelli não conquistaram e também não perderam nenhum lugar durante a corrida, porque partiram os dois da primeira linha da grelha de partida e fecharam os dois nos 2 primeiros lugares. Quem conseguiu ultrapassar 16 carros foi Max Verstappen, que até teve de fazer uma espécie de estratégia alternativa à estratégia alternativa que trazia. Porquê? Porque partiu para a corrida de duros, rapidamente foi alvo de um furo e a equipa teve de fazer o piloto neerlandês parar. Ele que tinha saído do pit lane depois de ter mudado a unidade motriz do seu monolugar. Yeah, it was a very good race.
even with a puncture as well in the race. So I had a good first lap after the safety car. Already overtook some guys, but then somehow we picked up that puncture, maybe from some debris that flew off in front of me in the first lap. But then I think we had strong pace. We did the right calls as well with the strategy, and to be on the podium from the pit lane is something that I definitely didn't expect jumping into the car this morning. But at the same time, I was looking forward to it. I was excited. I also want to say a big thank you to the team, because it's been tough, but we are all, in this together, and we never gave up. We take risk, yes, but I like that. To always try and be better, because we don't want to settle for second. Correr riscos, às vezes correr o risco vale mesmo a pena, e entretanto já há também outro burburinho e outro ruído. Aqui a McLaren pediu à FIA para que esta unidade motriz que a Red Bull colocou no carro do Max Verstappen, não por questões de fiabilidade, sim por questões de estratégia, entre no cost cap. A McLaren pergunta se vai entrar ou não. Sim, mas ao perguntar está claramente a convidar, adicionem lá essa. Isso não quer dizer que eles não tenham espaço para isso, não é? Claro. Pode haver espaço no cost cap. Claro. O que diz o regulamento... E se não houver, o toque não precisa de assinar o relatório. Exato. O que diz o regulamento do teto orçamental, vamos falar assim, da contenção de custos na Fórmula 1, exatamente, é que não há nenhuma referência à substituição das unidades motrizes. Há uma espécie de pacto entre as equipas, até por uma questão financeira também, que as unidades motrizes só se mudam quando é necessário por questões de fiabilidade. A Red Bull foi a primeira a dizer, o Lauren Mekies disse isso no final da corrida. Neste caso não é uma questão de fiabilidade, é mesmo uma questão de performance. O Andrea Stella, por acaso, vem defender a Red Bull dizendo que com estes motores agora essa diferença de ritmo é na casa de 1 décima, 2 décimas, não mais do que isso. Mas eu não sei qual é, isto eu estou a falar do motor Mercedes, não sei o que é que se passa no motor Honda. Diz o Andrea Stella, não sou eu, diz o Andrea Stella. Aquilo que a McLaren quer é um esclarecimento. Então, quer forçar a barra, mas quer um esclarecimento. Esta situação em que as equipas mudam o motor não por fiabilidade, mas por performance, entra ou não entra no teto orçamental? Porquê é que, teoricamente, não entra no teto orçamental? Para que, caso uma equipa que esteja a fazer as contas de forma perfeita, ou seja, usar as unidades motrizes, aquelas que pode, e a parte também das baterias da centralina, sendo confrontada com um problema de fiabilidade no final do ano, tendo as contas bem feitas, não ultrapassa o teto orçamental. Mas não está escrito no regulamento. Isto é apenas um pensamento comum. Não é uma regra que está no regulamento. Portanto, acho que voltamos à nossa discussão inicial. Não está escrito, não é uma regra. Não é uma regra. O problema é que a introdução ao estudo de Direito é isso. Mas é isso. As fontes comuns do Direito, a primeira coisa que aprendes é que é o costume. Uma prática reiterada com a convicção de obrigatoriedade. Podemos fazer isto todas as semanas, sem problema. Dá-me jeito profissionalmente. E se há esse costume, ou seja, essa prática reiterada com convicção de obrigatoriedade, às vezes vale mais do que a lei. É o chamado, e às vezes vai contra a lei. É o chamado costume contra a lei. Neste caso não vai. Está acima da lei. É preter legem. Se essa prática existe, convém esclarecê-la. Eu percebi a pergunta da McLaren, quer dizer, aí eu acho que é um bocadinho o Jonathan Whitley da McLaren fazer a pergunta. Tem que fazer, não. A questão é o Ron Howard a fazer a pergunta, basicamente. Eu percebo e acho bem que eles façam a pergunta. A consequência da pergunta não será tão gravosa quanto isso, mas pode ser explicativa. E a partir daqui, se for explicativa, se calhar ainda há tempo para, no regulamento do teto orçamental, seja da parte dos chassis, seja da parte dos motores, porque também há para os motores, e com tudo novo para o próximo ano e com aumento dos valores que vão estar disponíveis para o próximo ano, se calhar é importante que se faça uma adenda ao regulamento do teto orçamental para dizer, nestas situações, este motor tem ou não de ser incluído no regulamento. Isso não é um bocado como aquele casal que tem o frigorífico estragado, sei lá, e que depois decide não comprar porque não tem orçamento, mas vai de férias, porque é preciso revitalizar... Desculpem a analogia um bocado parva, mas parece-me que é um bocado isto, não é? Se é uma unidade motriz, se gasta dinheiro a produzi-la e a desenvolvê-la, devia entrar nas contas. Não, sobretudo, vamos ver, o objetivo... Atenção, desculpa João, a unidade motriz entra sempre nas contas, sim, certo. Não é? Porque certo. faz mas parte... Sim,
neste controle de custos. Mas nesse costume que existe de não agravar a vida das equipas, eu acho que nós para isso temos que recuar à discussão velha de saber para que é que existe o teto orçamental. Sim, Se o claro. teto orçamental existe como medida de igualização entre as equipas, para impedir que, como acontecia nos anos 80, que tenho sempre saudades, uma equipa tenha 50 vezes mais orçamento que uma equipa mais pequena e os resultados sejam coerentes com isso, quer dizer, é preciso ver se as equipas mais pequenas, daí ser o costume para todos, têm esta facilidade. Têm? Se têm, enfim, é igual para todos, a regra tem que ser igual para todos. A clarificação serve só como clarificação. Se não têm uma equipa mais dotada, ainda que elas recorram a fabricantes de motores, enfim, Mercedes não, mas no caso da Red Bull, se tem essa facilidade que outras equipas mais pequenas não têm, então convém clarificar para que não possa ser beneficiada. Não vejo, como diz o João, que daqui venha assim um ovo de Colombo, Não, mas pode haver uma clarificação. chocante. Não, isso é importante e saber. era importante sim. saber. Já agora, para terem uma ideia, o Max começou, como toda a gente, com um motor novo, depois mudou para o segundo motor na Arábia Saudita. No Mónaco, utilizou a terceira unidade do turbocompressor dos 2 MGUs, só mudou o motor a combustão novo, terceira unidade, no Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, e em Monza voltou a mudar tudo. Portanto, relembrem-se da conversa de quinta-feira, no lançamento do Grande Prémio de São Paulo. O Max estaria numa situação em que os motores que tinha disponíveis, mesmo que o motor Honda tenha um pouco menos fiabilidade que o Ferrari, que eram os dados que tínhamos mais em concreto, à partida não precisava. Mas tiveram uma borla e aproveitaram essa borla. E se no regulamento não está nada escrito que proíba a utilização dessa borla, acho que esse esclarecimento também é mais necessário ainda por causa disso. E há que depois provar o que é fiabilidade, não é? Porque eles podem dizer, calculávamos que se fizesse estes quilómetros podia dar algo errado. Não há forma de provar. O Lauren Mickens Sim, mas aí, como o Mequias já deu, foi Stella, pôs o Stella do Mequias à frente e disse: Ok, isto não foi por fiabilidade. Não foi Daí já estragou um bocadinho. Foi demasiado honesto. Vamos... Posso ir ao Max só um bocadinho? Pois, era isso que eu queria, ir ao Max Verstappen. É assim, o Max tem uma corrida engraçadíssima, a começar pela escolha inicial dos pneus duros. Que faz sentido. A equipa em parte já veio explicar a escolha inicial dos pneus duros. Ui, temos aqui estratega. O Henrique está ali a abanar com a Que cabeça. a Red Bull pensava que os pneus duros tinham um ritmo completamente diferente do que tiveram. Os pneus duros serviram rigorosamente para nada. Mas para bom. Ponto. Para melhor. E eles queriam aproveitar a primeira parte da corrida em que ele fosse andar no ar limpo, porque à saída das boxes ele tinha a reta, a primeira zona de DRS entre as curvas 3 e 4 de atraso para o pelotão, para ele poder galvanizar alguma vantagem. Só que tudo foi estragado porque vão safety car logo. E depois eles ficaram na dúvida o que é que haviam de fazer. E tem uma benesse divina, como eu dizia ontem, quando o pneu fura, que os leva para uma estratégia completamente diferente. E depois há a questão, na segunda paragem, paramos ou não paramos? Aí, e bem, o Jean-Pierre Lambiase e a equipa deixam ao Max a decisão. E ainda bem que é assim, porque o piloto sabe, e temos aqui um connosco que sabe melhor do que ninguém, que todos os 1001 estrategas, 1001 mapas, 1001 computadores e 1001 decisões feitas por terceiros, aquilo que está a sentir dentro do carro. E é o Max que sente que aqueles pneus médios não vão ir até ao final. As contas, lá está, estas contas que se calhar dariam para ele manter a primeira posição até 3, 4 voltas do fim. Isto é tudo muito bonito, visto depois. Lá dentro é o Max que sente. E ele sente que não tem pneus. Pese embora ter havido um piloto que fez 52 voltas com os pneus médios, foi o Liam Lawson. E o Max faria menos que essas 52 voltas se tivesse mantido aquele jogo de pneus médios. Ele achou que não dava e a equipa e ele decidiram que iam para um ataque. Iam ao ataque e com os ele pneus gostou médios. disso. E ele gostou, obviamente. com ele, não é? E ele gostou. A minha questão é porque não faz isto nas outras corridas. Tem mais a perder. É isso. É. É exatamente isso. Mas já falamos várias vezes do conservadorismo da Fórmula 1, sobretudo quem está à frente, depois condiciona quem está atrás. Como tem mais a perder, mas por acaso nesse aspecto estou a ser injusto, porque a Red Bull e o Max são mais de arriscar do que as outras. Por isso é que eu acho que a Red Bull continua a ser, como equipa, ainda a mais competente, seguida da Mercedes muito perto. Tem essa capacidade de arriscar, aconteceu em Baku, lembra-te, falámos sobre isso aqui. Ele arranca de duros, ou de médio, já não sei, não arranca de macios. Arranca de duro. No próprio, agora mesmo. E portanto antes ele desta tem essa México. capacidade, eles têm, quer porque ouvem o piloto, quer porque a equipa é mais maleável, mais flexível a raciocínios fora da caixa, têm essa capacidade. Porque é que não o fazem mais vezes? Porque têm mais a perder e apesar de tudo têm medo de perder. Pode também ter a ver com o passado recente, já têm títulos, falaste da Mercedes, a Red Bull também já tem títulos, portanto
há outras que têm que jogar pelo seguro na ótica de... Tu acertaste. E há outra Eles questão fizeram também uma corrida que deviam ter feito, é exatamente isso. O início de duros tem outra questão. Eles sabiam, e todas as equipas tinham percebido isso quando andaram duros no treino livre, que os pneus demoravam a entrar na temperatura. E daí a necessidade do ar limpo, daí a necessidade de fazer uma gestão e até atacar mais para os colocar na temperatura. Tudo se estragou com o primeiro Não safety sabiam car. que demoravam até Las Vegas a entrar na Pois, temperatura. exato, Acho que essa exato. Martin tem uma coisa ou duas a dizer sobre isso. Exato. O carros diferentes. E essa é a Para azar questão. do Alonso e do E Stroll. eu sim. continuo a achar que a Red Bull fez ali uma afinação meio para a chuva que acabou por resultar. Verdade que nesta pista ter um carro ligeiramente mais alto acaba até por ter algum benefício em algumas zonas. Não exageradamente alto, não os 7 milímetros ou coisa do género que outras equipas tiveram entre os seus carros. Mas a verdade é que a Red Bull tem uma má escolha, depois tem a sorte do furo no Virtual Safety Car, ainda que tivesse sido melhor se fosse no Safety Car, porque não teriam perdido tanto tempo, mas é isso que os leva a uma estratégia completamente diferente, bem executada, onde faltou apenas a possibilidade de ter mais pneu no final para atacar o Eu Antonelli. acho que o furo foi mesmo durante o safety car. A questão é que depois houve o Sim, reinício. e depois houve o foi reinício, ou seja, foi um safety car. furo, mas foi aquele furo lento. Sim. E ia perdendo performance e por isso teve a sorte depois foi de haver o virtual safety car que levou a perder menos Sim. tempo. E acho que há aí outro fator que pode ajudar também a perceber porque é que a Red Bull, alegadamente ou teoricamente, pode arriscar mais do que as outras equipas. E esse fator foi algo que o Max Verstappen falou a semana passada no famoso podcast brasileiro Pelas Pistas, onde esteve com o Gabriel Bortoleto, porque falavam sobre aquela transição dos miúdos do kart para a altura em que o kart já não interessa, e falavam daquilo que é muitas vezes os fins de semana ou as noites, durante a semana, às tardes, que o Gabriel Bortoleto e outros pilotos passam no simulador. E o Max falava sobre a experiência, sobre aquilo que retira dessa experiência no simulador, das mudanças de setup, das coisas que vai pedindo diretamente aos criadores e aos developers, falta-me o termo em português, as pessoas que desenvolvem e que continuam a desenvolver o projeto do jogo ou do simulador que eles utilizam, que é o Assetto Corsa, que por vezes ajuda a equipa. É óbvio que isto não põe de parte o trabalho que é feito no simulador, o trabalho dos estrategas, todo o outro trabalho, mas pode ser por aí também que esteja um bocadinho do segredo, além dos 4 títulos, além do palmarés que tem Max Verstappen, e além de saberem que se há piloto que, partindo do pit lane, é para ir com tudo, é Max Verstappen, porque tínhamos bem na nossa memória aquilo que tinha sido o Grande Prémio de 2024, com o Verstappen que partiu 17º e que terminou a vencer a corrida em condições diferentes. Mas mesmo assim eu continuo a achar que a Red Bull e o Max esperavam que o São Pedro ganhasse a batalha com o São Paulo, e desta vez ganhou o São Paulo. Vamos ao Berman, que continua a ser um verdadeiro pão por Deus da Haas. 6º lugar, não tão bom quanto aquilo que aconteceu há 15 dias na cidade do México, e vou ao Oliver Berman, que fecha este grande prémio em 6º, porque já, ao de leve, já tocamos em George Russell e em Oscar Piastri, e por isso podemos falar de Berman. Excelente grande prémio, uma vez mais, consistência é a mesma palavra de ordem. Se bem que, é verdade, e já daqui a instantes vamos falar da Ferrari. Para essa equação ajudou a desistência dos dois Ferrari, ou pelo menos de um. Estava lá para aproveitar. É aquele ponta de lança no sítio certo, à hora certa. não é? Mas a verdade é que Ao contrário do Leclerc. Mas tem feito excelentes fins de semana. Não comete erros. A Haas fez uma boa estratégia com ele, fez bons pit stops. Mas também foi por uma ou duas voltas que a estratégia do Lawson não resultou, de fazer apenas uma paragem. Portanto, foi ali no limite. Mas bem, ultrapassou, e vimos várias ultrapassagens dele quando tinha que ultrapassar, incisivo. E mostra que quer mais, e se calhar está à espreita de um lugar na Ferrari, quem sabe. Queres fazer já a transição, não é? É isso. O João disse isso ontem no fim da corrida, 4 corridas consecutivas nos pontos. 32 pontos desde a pausa de verão, em 40 no total. É meritório para um miúdo que se calhar ou seja, não é não prometer tanto, é óbvio que são super talentosos, mas não era o rookie com maior número de holofotes em cima dele. E tem rendido, tem batido um companheiro de equipa que não é nada fácil, sabe? É um piloto francamente competente, francamente rápido, e ele conseguiu fazer isso, e tem conseguido fazer isso com alguma regularidade, com a cabeça no lugar, muita maturidade. E sim, quer dizer, continuando este nível de performance, torna-se apetecível para outras equipas,
designadamente outras equipas possam ter um motor igual ao que ele tem, outras equipas que já está apostaram nesse nele. nível. Com o qual Já acho está que ele nesse ainda tem uma nível. Não sei espécie quem de é que está contrato. nesse nível. Repara, se perguntasse há 2 anos se o Kimi Antonelli estava no nível da Mercedes, eu diria que não. Portanto, isso depende muito de quem toma a decisão naquele momento. O Max Verstappen não estava nível Fórmula 1 quando o foram buscar. Não era expectável numa pergunta destas que dissessem sim, o Max Verstappen para o ano, Toro Rosso, e vai fazer temporada. Agora, maturidade ele tem. Conhecimento do métier já tem um ano de Fórmula 1 atrás dele com E outras já fez uma corridas. corrida pela Ferrari. Já fez a primeira de todas, logo, e boa conta deu de si. Boa conta deu de si. Portanto, a aposta, se isso acontecer e se a Ferrari apostar nele, não vai ser uma aposta no escuro. Não sei é se a Ferrari, ou outra equipa qualquer desse calibre, opta apenas pela parte desportiva. Acho que é um conjunto de outras características e circunstâncias que num negócio como este, em particular para a Ferrari, também contam. E falo concretamente da visibilidade mediática. Ao contratar um piloto como o Berman, a Ferrari tem que fazer uma aposta a pensar, ele vai ganhar, portanto ele vai ter essa visibilidade como consequência. Às vezes opta por um piloto que já tem essa visibilidade por natureza, independentemente do resultado que depois Não foi isso que fizeram com o Charles Leclerc? O Charles Leclerc em parte foi. Ele teve um ano, vamos dizer, sabático ou de aprendizagem na Sauber e depois rapidamente quando chegou à Ferrari mostrou ao que vinha. São situações mesmo assim E diferentes. o John Elkann também já mostrou ao que vem. Já. Calem-se lá Já. e conduzam mais. O que é que eu vos tinha dito? Que isto iria explodir. Engraçado, Na imprensa. não foi na imprensa, foi no patrão. O patrão explodiu e usou exatamente o exemplo que eu tinha dado ontem, a vitória no Campeonato do Mundo de Resistência e os seus 3 grupos de 3 pilotos nas 3 primeiras posições do Campeonato do Mundo de Resistência dos pilotos. E o John Elkann diz, é menos conversa, mais trabalho. Isto é porquê? É porque é a terceira vez que a Ferrari fica com os 2 carros fora dos pontos. É a terceira vez, porque não nos esqueçamos, na China desclassificados, em Zandvoort os 2 desistiram, aqui em São Paulo os 2 desistem, o Leclerc, claro, por infortúnio, o Hamilton também, porque meteu-se ali numa embrulhada e de repente rodou mais de uma volta com uma asa debaixo do monolugar e isso fez-lhe perder não sei quantos pontos de fiabilidade em termos de downforce. É um aviso também para o Frederic Vasseur. É o quê? O Vassoura não, pareceu-me claramente aos pilotos. Sim, ele Só diz para os isso. pilotos? Não, ele diz isso. Não, ele Nós diz temos que também fala na equipa e fala na coordenação, Fala na tudo forma isso, como mas as essa parte do falaram demais, desculpa interromper, mas a parte do falam demais Para é os para os pilotos. pilotos. É Essa para os pilotos, claramente para os sem pilotos. dúvida. Eu por acaso acho que o Elkann devia ter seguido o próprio conselho e não... A minha pergunta, deixa-me fazer toda a pergunta, fazendo um bocadinho das Força. parábolas. O que é que melhora a Ferrari entre o Brasil e Las Vegas, e entre o Brasil e o fim do ano, entre o Brasil e 2026 com esta declaração do Elkann? 0, ele faz jornalista italiano. Coloca mais pressão? Não consigo perceber. Mas não resistiu. Não resistiu exatamente porque no fim de semana tinha acontecido aquilo que aconteceu no Bahrein, no Campeonato do Mundo de Resistência. Teria sido diferente. E, no fundo, Tinha ele... ficado a desfrutar dessa vitória. Não. Dessa Eu conquista. acho que é exatamente o contrário. Ele não consegue resistir à tentação de provocar a equipa de Fórmula 1 com esta declaração. Que eu acho errado. Acho que não é no tempo certo. Até porque a Ferrari, nos 2 últimos grandes prémios, vinha a melhorar outra vez. A Ferrari é, eu dizia isso ontem, depois da corrida, a Ferrari é, em vez de ter uma fábrica de automóveis, podia ter uma montanha russa. E isto é aplicável desde os primórdios. E tem. Que houve No Abu Dhabi. muitos anos menos bom, e tem, uma pista onde nunca ganhou, por acaso. Mas pronto, pode ser que seja este. É ali ao lado. A montanha russa. E de facto isto é uma tradição da Ferrari. É uns anos fantásticos, outros cá para baixo, um meio do ano muito bom e depois o resto menos bom. O ano passado foi isso também. 2022 foi isso, 2024 foi isso, exatamente no oposto, não é? Um bom começo, um final menos bom. O ano passado um início menos bom e um final em força. E acho que esta declaração é para tentar evitar que essa pressão viesse de fora. Ele quis meter a pressão de dentro. Vamos ver se resulta. Se calhar resulta. Nós não... E é também a primeira vez que ele ataca, e aqui vou pôr isto muito comado, não só o Charles Leclerc, mas mais ainda o Lewis Hamilton, que é uma contratação dele. É uma aposta dele. Nunca o tínhamos ouvido dizer o que quer que fosse sobre o Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton, nesta altura, lá está outra vez, a pausa de verão, tem mais 7 pontos só que o rapaz da AS, O Berman. o Berman. Há umas semanas o Charles Leclerc veio dizer que os rumores de que ele poderia estar de saída da Ferrari não passavam disso. Mas falou
e falou abertamente sobre essa questão. O Lewis Hamilton já falou várias vezes sobre o comportamento do monolugar e o quão difícil é pilotar este carro, etc e tal. Também já falaram todos a defender o Frederico Vasseur e chegou o momento de pôr um ponto de ordem à mesa que pode complicar ainda mais um bocadinho as contas, porque, tal como diz João Amaral, que isto melhora o ambiente na equipa. Se calhar só piora, não é? Não ajuda nada, mais valia terminarmos a temporada. Só que a declaração melhorasse. Se a equipa tem um problema de motivação, desculpa, Henrique. Diz. Se a equipa tem um problema de motivação e ele com isto consegue galvanizar a equipa, motivar a equipa, às vezes é preciso um chega para lá, é preciso uma palavra dura para pôr as coisas no lugar. Quer dizer, se eles estão a disparatar e estão a discutir em público, sei lá, imagina que o piloto que está ali na imagem revela a telemetria da equipa. Sim, tens razão, porque as pessoas só nos estão a ouvir. E acho que é preciso uma palavra, ainda que eu seja grande fã de criticar em privado e elogiar em público, mas tudo bem, às vezes é preciso uma palavra de ordem à mesa. Em que é que isto melhora o que quer que seja? O carro torna-se mais rápido, por isso eles ficam mais motivados com esta declaração. Não percebo, desculpa, Henrique. Só ia dizer, eu acho que estava a dizer, muitas vezes eles criticam o monolugar, que é um carro difícil de conduzir e tudo mais. E eu lembro-me, lá está, não sei se isto é verídico ou não, o filme do Niki Lauda, ele a dizer que o carro não prestava. Não podes dizer isso num Ferrari, mas foi há muitos anos atrás. Ainda havia anos o Ferrari. Certo. Agora, mas tendencialmente, mas a questão a história parece que é verídica. Sim, mas sim, a história é verídica. Se os pilotos podem criticar o monolugar, e ele não diz só, os pilotos que se calem, que se foquem na condução, diz que a equipa tem vindo a melhorar, que o carro tem vindo a melhorar, e a verdade é que Charles Leclerc fez um fim de semana, não vou dizer fantástico no México, mas bom e acima daquilo que tinha vindo a fazer. Obviamente não se define só por uma corrida, mas eles criticam o monolugar e eles tentam melhorar o monolugar e por vezes o monolugar corresponde. O que é que falta? Às vezes é o parafuso atrás do volante, não é só o parafuso, mas muitas vezes é. E ele decidiu, olha, é hoje, porque do outro lado ganhamos e corre bem, se calhar hoje... Mas sabes uma coisa que é interessante, é que por acaso este fim de semana nem vi, eu já vi o Charles Leclerc em particular. O Hamilton é um piloto emotivo para o bem e para o mal e é uma montanha russa emocional entre o mundo estar todo maravilhoso e o público ser fantástico e o carro ser o melhor que já aconteceu alguma vez na vida e no segundo a seguir, se aquilo corre mal, sente-se para baixo. E isso sempre me espantou num multicampeão do mundo, o piloto mais bem sucedido da história da Fórmula 1, ser tão... O que ele é transparente, é uma pessoa transparente. Isso. O Leclerc tem sido muito crítico ao longo dos anos. Este fim de semana, ao longo dos fins de semana e deste ano, este fim de semana nem foi, e fez declarações, se calhar passaram ao meu lado, mas fez alguma declaração muito cáustica sobre o carro, disse que não tem solução. Eu já ouvi dizer este ano coisas como, o carro não tem solução, nós não conseguimos melhorar, perdíamos frente, agora perdemos trás, às vezes é o motor, não sei. Não fez isso este fim de semana, até estava... A expressão em inglês é upbeat, estava contente, o carro estava a comportar-se e mesmo no fim da corrida também não faz nenhuma declaração. Porque é essa necessidade neste fim de semana em particular? Sei, ficaram sem pontos e do outro lado ganharam o campeonato do mundo. Mas, quer dizer, desse ponto de vista, se é para ter alguma relação de causa e efeito, é o pior fim de semana do mundo para fazer isso. Porque já houve fins de semana bem piores, em que fizeram pontos e as declarações dos dois pilotos são drásticas, são cáusticas. Volto. Acabou a paciência, John Elkann? Não sei se o John Elkann e os John Elkann da vida não são também produtos de marketing e não acham de vez em quando que isto tem que... Agora nós temos 15 dias sem Fórmula 1, portanto vamos continuar a falar da Ferrari. Vocês já falaram os dois de estatística, vou buscar uma... que li ou vi aqui há uns tempos. O Hamilton é, se não fizer nenhum pódio até ao final da época, é a primeira época na Fórmula 1 que não faz um pódio. Exatamente. E é a primeira época de Ferrari, ou seja, não seria uma boa estatística, não seria uma boa estatística também para a Ferrari na ligação com o Hamilton. Vale o que vale. Acho que Hamilton vai ser recordado por o que fez e não por o que não fez, mas pronto, está dito e é o que o João diz, provavelmente foi para a crítica vir de dentro e não do exterior. Sabes que aquilo que está a acontecer na Ferrari, quem segue a Fórmula 1 há mais tempo já o sentiu. E já sentiu depois do título de Jody Scheckter em 1979, aquele hiato de quase 20 anos, de mais de 20 anos, aliás, até ao primeiro título. Mas nos 4 anos anteriores, se quisermos, 4 anos anteriores a esse primeiro título de 2000 do Schumacher, a Ferrari estava lá. Acabou por perder, e não era menos competitiva, foi por outras razões que acabou por perder os títulos. Desta feita, e se olharmos desde daquela decisão da Federação Internacional do Automóvel quando pôs calma no motor Ferrari V6 e nos seus sistemas de injeção de combustível, a partir daí a Ferrari não tem vivido, a Ferrari tem 10 vitórias a partir daí. Portanto, não é a Ferrari que todos esperamos que seja. Já teve 2 temporadas nos últimos anos sem vitórias e pelos vistos vai ter mais uma. Vamos ver, faltam 3 grandes prémios. Ainda que haja uma vitória e uma corrida de sprint. Mas essa é que é a realidade. E se calhar
o John Elkman, para dentro, até antes da própria comunicação social e digamos que da Itália toda, atacou ele e não deixou espaço a outros. Vamos ver. Deixamos espaço para abrir o DRS e para falar dos dois Racing Bulls, de Isaac Hadjar e de Liam Lawson. Lawson susteve os ataques de Isaac Hadjar e no final até andaram encostadinhos. Susteve até fisicamente, não é? É isso. Sim, excelente corrida dos Racing Bull. Tinha um campeonato extraordinário que está ali entre 3, 4 equipas. A Williams menos destacou-se, apesar do mau fim de semana que faz. Está Primeira vez que o Williams está 2 fins de semana seguidos sem pontuar. Faz um mau fim de semana mais uma vez, mas apesar de tudo tem uma margem suficiente. Agora Racing Bulls, Haas, Aston Martin, Sauber estão ali numa luta extraordinariamente entretida. E se no sábado e na sprint a Aston Martin parecia ter saído com alguma vantagem, a Racing Bulls deu a volta e faz uma corrida extraordinária nesta fase do campeonato, de ganhar pontos e de constância e de boa execução com estratégias diferentes. Ia correndo muito mal, mas enfim, não correu, portanto se não correu, só há que dar os parabéns. 52 voltas fez o Lawson no final com aquele jogo de pneus médios, é incrível como é que ele conseguiu fazer isso e com um ritmo que nunca foi francamente lento, de tal maneira que até conseguiu suster o seu companheiro de equipa, apesar do que aconteceu à entrada para a última volta. E que já vimos, para fechar o top 10, neste caso, Nico Hülkenberg e Pierre Gasly. Hülkenberg a conquistar 2 pontos num fim de semana que foi tremendamente difícil para a Sauber, nomeadamente para o lado da garagem de Gabriel Bortoleto, que bateu violentamente no final da sprint, que não conseguiu fazer a qualificação e que muito trabalho deu à equipa de mecânicos e que depois abandonou também bastante cedo este grande prémio. Mas por outro lado temos um Pierre Gasly, no fim de semana em que se anunciou a permanência de Franco Colapinto para 2026 como piloto de Alpine, temos um Pierre Gasly que este fim de semana conquistou 2 pontos, são 2 gotas de água no mar, mas para a Alpine, é verdade, dificilmente sairá da última posição, são pontos importantes e sobretudo para o Pierre Gasly. Deixa-me dizer, se o Lawson foi o rei dos médios, o Hülkenberg foi o rei dos macios, faz 38 voltas no final com os pneus macios, o que também é extraordinário e também provou que se calhar a estratégia de uma só paragem, sobretudo para quem andava à frente, podia ser uma discussão. Normalmente não acontece aqui. A estratégia de uma paragem no seco não funciona, mas no caso de Lawson e no caso do Hülkenberg acabou por funcionar, trazendo sobretudo o Hülkenberg para uma posição que ele se calhar não parecia ser capaz de ter no início de prova. Alpine, 2 pontos são ouro, sobretudo porque havia uma longa travessia de deserto de grandes prémios sem o Pierre Gasly chegar aos pontos. O Colapinto ainda não chegou, mas o Gasly já há muito tempo não chegava aos pontos e foram pontos conseguidos nas 2 corridas, na sprint e no grande prémio. Portanto, isso é também de destacar. Essa estratégia de uma só paragem provavelmente ajudada também pelas 2 situações, uma de safety car e uma de virtual safety car. Foi muito cedo, mesmo assim. Sim, mas assim, é com o carro mais pesado, ou seja, é quando há mais batalhas, é quando estão mais próximos, que às vezes até se cedem um pouco nas defesas, nos ataques, e que a gestão do pneu fica para depois. Mas sem dúvida, excelentes corridas por parte de Hülkenberg e de Gasly. Gasly com um carro nitidamente inferior a todos os outros e se calhar mais aqui o parafuso atrás do volante a fazer a diferença, e o Hülkenberg a salvar um bocadinho a Sauber, para o lado do piloto da casa não teve o fim de semana mais feliz, mas mais virão e melhores virão garantidamente. Isto no segundo pelotão é tão animado que entre o 9º e o 19º, ou seja, entre o 9º classificado dos pilotos e o último a pontuar, são 11 pilotos e estão separados por 24 pontos, porque a distribuição de pontos às vezes até com pontos substanciais, todos os pilotos que pontuaram já tiveram top 6 e há 15 que fizeram top 5, tem sido de tal maneira que permite esta igualdade e pode permitir que o piloto que está nesta altura em 19º possa terminar na 9ª posição. Apanhar o Albon, que será teoricamente o melhor dos outros, será difícil, mas o 9º lugar, o segundo melhor dos outros, está completamente em aberto. Está feita a análise a este Grande Prémio de São Paulo, 21ª ronda do Mundial de Fórmula 1. João Amaral, Henrique Chaves e João Carlos Costa, obrigado meus amigos. Já sabes que este da Zona F1 da Brief contou, claro, com o apoio da Solverde.pt. Nós encontramos-nos daqui a uma semana no da Zona F1 de antevisão à antevisão do All-In de Las Vegas. Um abraço.